Então, bom dia, sejam bem-vindos à sala de apresentação do PPGZOO, da pós-graduação em Zoologia da UFRJ. Esta é uma defesa de tese de doutorado da Isabela Cristina Rocha, que é intitulada Sistemática de Ocroticrine, isso eu devia ter contado antes, né? Insecta Trichoptera hydroptilide, revisão genérica e análise filogenética com base em morfologia e sequências de DNA. Ela foi desenvolvida sob a orientação do professor Dr. Jorge Luiz Nessimian e com orientação do professor Dr. Alan Paulo Moreira Santos. A banca vai ser composta pelos os titulares são o professor Dr. Jorge Luiz Nessimian, do IB da UFRJ, do Instituto de Biologia da UFRJ, a professora doutora Joana Zanol Pinheiro da Silva, do Museu Nacional da UFRJ, o professor doutor Frederico Falcão Salles, da Universidade Federal de Viçosa, o professor doutor Wagner Rafael Maciel de Souza, da Fiocruz, o professor doutor Lucas Marques de Camargos, do Museu de História Natural de Stuttgart. Os suplentes são o professor doutor Daniel Fernandes da Silva, do Instituto de Biologia da UFRJ, e a professora doutora Ana Lúcia Henriques Oliveira, do Instituto de Biologia da UFRJ. Essa sessão está sendo transmitida ao vivo no canal do PPGZOO no YouTube, e agradecemos a todos que estiverem assistindo à apresentação. A discente terá cerca de 45 minutos para fazer a sua apresentação. A seguir, a gente vai passar para a arguição da banca, e cada membro também terá cerca de 40 minutos. A discente já está compartilhando, né, a apresentação dela. Isabela, agora pode começar. Boa sorte. Tá? Obrigada. Aqui. Tá, obrigada, gente. Novamente, eu vou apresentar para vocês a minha tese de doutorado, intitulada Sistemática de Ocrotrichine, revisão genérica e análise filogenética com base em morfologia e sequência de DNA. Pode passar, próximo. Bom, para quem não conhece, os tricópteras são uma ordem de insetos holometábulos. Eles têm os estágios de ovo, larva e pupa, especialmente abundantes e diversos em hábitats de água doce, com os estágios, com o estágio adulto vivendo em ambiente terrestre. São cerca de 16 mil espécies descritas, que estão distribuídas em mais de 600 gêneros e 52 famílias que estão registradas em todos os continentes, com exceção da Antártica. Próximo. O monofiletismo dessa ordem é corroborado por caracteres morfológicos, sequências de DNA e dados comportamentais. E na filogenia de insecta, o seu posicionamento tem uma alta estabilidade como grupo irmão da ordem Lepidoptera, formando então a superordem Amphiazenoptera. Próximo. Atualmente, a ordem Trichoptera é dividida em duas subordens. Elas são tradicionalmente caracterizadas por diferenças na morfologia e no comportamento e também no hábitat dos estágios imaturos, sendo que em Anulipalpia, as larvas constroem redes fixas que são geralmente utilizadas para captura de alimento e também por vezes como abrigo, e em Tegripalpia, na maioria das famílias, as larvas constroem casas portáteis, né, que são geralmente tubulares, ou incorporando também a seda que elas produzem por uma glândula de seda a diferentes tipos de materiais. Próximo. A principal foi considerada como uma terceira subordem por alguns autores, mas nenhuma análise filogenética recente recupera esse grupo como monofilético. Nesse grupo estariam então inseridas 5 famílias, que aqui na filogenia de Tom, colaboradores de 2020, estão recuperadas na base dos Integripalpia e que se diferem principalmente pelo comportamento de construção das suas casas ou mesmo por não construí-las, né? E pelo também tipo de alimentação. Aqui nesse grupo, né, então estão incluídos os membros da família Hydroptilidae, que tem larvas que geralmente constroem abrigos portáteis também, em forma de bolsa, mas somente no último isca larvar.
Esse hábito é compartilhado apenas com a família Pithecolipidae, mas que não teve o seu monofiletismo recuperado na filogenia de Thomas. Próximo. Bom, com cerca de 2.570 espécies, a família Droptilidae tem 74 gêneros, também tem uma ampla distribuição mundial. Isso torna essa família com a maior número de espécies em Trichoptera, sendo também ao mesmo tempo a menor em termos de tamanho corporal. Como o nome popular, né, desses animais sugere, os microtricópteros, as suas larvas e adultos apresentam um tamanho corporal muito diminuto, variando entre 1 a 6 milímetros de comprimento. Próximo. O trabalho de Marshall, de 1979, figura até hoje como uma das principais referências para este grupo. Além de diagnoses para todos os gêneros conhecidos na época, a autora também reconheceu duas subfamílias, Pithecolipidae e Hydroptiline, e apresentou uma hipótese de relacionamento entre as 6 tribos que estavam incluídas em Hydroptiline. Próximo. No entanto, a classificação mais atual concatena a proposta de Marshall com as alterações subsequentes feitas por Malik, elevando então Pithecolipidae e Hydroptiline ao status de família e, consequentemente, as suas tribos à subfamília. Próximo. Das 6 subfamílias reconhecidas, apenas Leucotrichine foi alvo recente de um estudo filogenético utilizando dados morfológicos moleculares. Próximo. E a subfamília Eucrotrichine, então, é a segunda a ser amplamente investigada, e hipóteses de relacionamento filogenético entre os seus gêneros foram aqui testadas, tendo como bactérias morfológicos e moleculares, o que até então não foi feito para esse grupo. Próximo. Atualmente são conhecidos cerca de 400 espécies de Eucrotrichine, estando distribuídas em 9 gêneros. Os Ochrotrichia, Metrichia, Hyacopsiche, Nothotrichia, Anguisanoia e Hagatrichia têm uma distribuição majoritariamente neotropical. Temos o Caledonotrichia e Maidanoptila, que são restritos respectivamente à Nova Caledônia e à Austrália, e o monotípico de Busa, que é endêmico dos Estados Unidos. Próximo. As espécies dos gêneros Ochrotrichia, Metrichia, Hyacopsiche e Caledonotrichia têm sido atribuídas a diferentes grupos de espécies que foram definidos principalmente com base nos padrões observados no formato da genitália masculina, feminina e também modificações no abdômen ou mesmo nas asas. Próximo. Bom, os Ochrotrichini apresentam uma série de características do plano básico de Hydroptidae, mas aqui a gente consegue identificar algumas variações que, em conjunto, acabam por definir bem os estágios de larva e adulto. Próximo. Nas larvas, essas variações estão geralmente presentes no tórax e nas pernas, especificamente pelo formato do tergo no tórax, né? E também pelos diferentes graus de fusionamento dos pleuritos, e também pela presença de um processo tibial, mais evidente na perna anterior. Próximo. O abdômen é ligeiramente comprimido e a presença de tergitos em cada segmento é variável entre os gêneros, podendo também estar totalmente ausente. Próximo. As variações mais marcantes entre os gêneros e até mesmo entre espécies são observadas nas casas que são construídas por essas larvas, o que é visto por alguns autores como adaptações ao microhábitat que elas vivem. Elas podem estar constituídas por diferentes tipos de materiais, como grãos de areia e algas filamentosas associadas à seda. São formadas por 2 válvulas laterais, que dá a elas um aspecto de estojo ou bolsa, ou até mesmo um aspecto tubular, como nos Hyacopsiche, ou com uma válvula dorsal e uma ventral, como em alguns Caledonotrichia. Em alguns casos, há aberturas tubulares dorsais, que estão geralmente presentes em Metrichia. Próximo. Essas casas são geralmente portáteis, mas também podem estar fixas ao substrato através de um filamento de seda, como ocorre nos Hyacopsiche. Próximo. Enquanto adultos, os Ochrotrichini não apresentam
apresentam uma coloração marcante. Algumas poucas espécies exibem tufos de cerdas amareladas nas asas ou com a região costal refletida composta por cerdas escamiformes. Próximo. Antena e cabeça não apresentam modificações marcantes. Na cabeça, as principais variações estão presentes no formato das verrugas setais da cabeça e, em alguns casos, nas antenas, né, com essa cerda aí de aspecto achatado e ápice arredondado que estão dispostas pela superfície basal dos flagelômeros, por toda a superfície. E esses flagelômeros aí também têm uma variação no formato, principalmente relacionado ao comprimento e largura. Próximo. Os ocelos estão sempre presentes, bem como a sutura transversal do mesoescutelo. O metaescutelo tem um formato que varia de triangular a trapezoidal. O formato e também estruturas glandulares do abdômen também são relevantes para a taxonomia dessa subfamília. Próximo. Apesar de bastante variável, a genitália masculina também fornece características importantes para a diferenciação dos adultos, e eles podem ser facilmente identificados pela forma dos apêndices inferiores, que são geralmente robustos, né, são pareados, geralmente alongados, e também pelo falo tubular e simples com ou sem espinhos apicais. Um número pequeno de fêmeas foi associado aos machos descritos para essa subfamília, e a sua caracterização até então se restringe ao formato do segmento abdominal 7 e 8. Próximo. Próximo. Isso. Esses trabalhos taxonômicos, o padrão de distribuição geográfica dos seus representantes. No entanto, antes de fazer qualquer análise biogeográfica para essa subfamília, é imprescindível que a delimitação e o posicionamento desses gêneros esteja clara. Próximo. Alguns autores, por exemplo, não atribuem Dibusa, Maidonoptila e Caledonothrix à subfamília, mantendo-os como incerticedes. Próximo. Mas outros, como Johansson, em 2011, consideram esses gêneros como parte da subfamília e, em seu trabalho, elegem uma série de características, né, morfológicas para auxiliar na distinção entre os adultos de cada gênero. Próximo. Além disso, várias novas combinações foram estabelecidas por esses autores para várias espécies de diferentes gêneros, sugerindo que estudos taxonômicos do gênero Geoprotrichini possivelmente irão revelar outras espécies já descritas que, na verdade, pertencem a outros gêneros. Próximo. O relacionamento filogenético entre os gêneros Geoprotrichini é em grande parte desconhecido. Algumas suposições foram feitas para o relacionamento de algum deles, mas com base em a sua similaridade morfológica. Mas como ocorre nos outros Hydroptidae, o tamanho corporal desses animais e a morfologia complexa das espécies acabam por dificultar o reconhecimento de características que ajudam em uma delimitação morfológica mais robusta e o posicionamento para cada gênero. Para isso, como demonstrado na filogenia de Leucotrichini, de Santos e colaboradores de 2016, o uso de ferramentas moleculares se mostra como uma importante fonte de informação, complementando os caracteres morfológicos para a delimitação desses táxons e análises filogenéticas em Hydroptidae. Próximo. Com base nessas questões, esse trabalho foi proposto com os objetivos de testar o monofiletismo da subfamília Crotrichini, reavaliando a posição dos seus gêneros. Próximo. Estimar as relações filogenéticas entre os gêneros de Crotrichini com base em caracteres morfológicos e moleculares. Próximo. Testar o monofiletismo dos gêneros incluídos na subfamília. Por último, próximo, propor uma classificação que reflita os relacionamentos filogenéticos obtidos. Próximo. Para isso, foi examinado material preservado em álcool e em meio seco, proveniente de coletas feitas pela equipe do Laboratório de Entomologia da UFRJ e do Laboratório de Sistemática de Insetos da Unirio, e que se encontram depositados na coleção entomológica professor José Alfredo Pinheiro Dutra, da UFRJ. Além desses, também foram
analisados espécimes obtidos por meio de empréstimo, doação ou mesmo visita a diferentes coleções entomológicas estrangeiras. Próximo. Bem, a seleção dos táxons para as análises foi feita de forma a representar da melhor maneira possível a diversidade morfológica e taxonômica de cada gênero da subfamília Ocrotrichini, incluindo também a sua distribuição geográfica e grupos de espécies. Foram, então, 78 espécies dos 9 gêneros, incluídos como grupo interno, e para os grupos externos foram selecionadas 3 espécies, que representaram as outras 5 subfamílias de Droptilidae. E, além disso, uma espécie de Glossostomatidae, considerando a sua proximidade filogenética com o Droptilidae. Aqui uma amostragem mais rigorosa foi feita para a Metrichia e Ocrotrichia, uma vez que esses gêneros são os mais amplamente distribuídos, né, na região neotropical e compõem cerca de 80% das espécies conhecidas nessa subfamília. Próximo. Um total de 109 caracteres morfológicos foram levantados e codificados para 90 espécies, com base em estruturas observadas tanto no estágio macaqueiros quanto no estágio adulto das fêmeas e macho, mas principalmente com base na genitália masculina. Aqui é importante citar que, na matriz morfológica, a maior parte dos dados ausentes se deve ao desconhecimento do estágio larvar e das fêmeas da maioria das espécies analisadas. Próximo. Através das amostras de DNA que foram extraídas dos espécimes, né, utilizando o kit de extração da QIAGEN, os fragmentos de sequências de 5 genes diferentes foram amplificados com reações em cadeia da polimerase, sendo 1 mitocondrial e 4 nucleares. Próximo. As reações de purificação e sequenciamento das amostras foram realizadas pela Macrogen, as sequências editadas no programa Sequentia e o alinhamento feito com o algoritmo cluster-dado no programa Mega. Além das sequências que foram geradas, nesse estudo também foram utilizados dados disponíveis na plataforma online de Indenk. Próximo. Aqui, com o objetivo de saturação das sequências de cada gene, foi avaliado através da análise gráfica do número observado de transições e transversões versus a distância genética. Naturalmente, a gente espera que o número de substituições aumente de forma linear com a distância genética entre as sequências, com a quantidade de transição em nível mais alto que as transversões. Aqui, a saturação das sequências vai ocorrer quando várias substituições acontecerem em um mesmo ponto, em um mesmo sítio, fazendo com que a informação filogenética dessa mudança acabe sendo perdida. E aí, a partir desse ponto de saturação, as transversões tendem a superar as transições. Próximo. De forma complementar, o índice de saturação de substituições, baseado no conceito de entropia de informações de Chia e colaboradores, de 2003, também foi gerado por os alinhamentos. De forma resumida, essa abordagem testa se a entropia observada entre as sequências, e aqui entende-se como entropia o grau de variação dessas sequências. Essa entropia observada seria menor ou maior que a entropia considerando um cenário de saturação total das sequências. Logo, a razão entre a entropia observada e a entropia de saturação resulta no índice de saturação, que, quando for significativamente maior que o valor crítico de saturação, nos permitiria, então, dizer que as sequências experimentaram saturação de substituições e não deveriam ser utilizadas para a reconstrução filogenética. Próximo. Bem, essas avaliações foram feitas para cada gene, e aqui vocês estão vendo o gráfico das sequências do 28S, e próximo, para os codificantes, as sequências de todas as posições do códon analisadas em conjunto, as sequências da primeira e segunda posição e da terceira posição foram analisadas separadamente. Essa saturação foi selecionada, uma vez que, nesses casos, a saturação das sequências pode estar mais pronunciada na terceira posição. Pelo resultado desses testes,
Os indícios de saturação são detectados apenas para a sequência da terceira posição dos códons dos fragmentos CO1 e CAD. Ainda assim, querendo evitar perda de informação filogenética, sequências dessas posições foram mantidas. Próximo. Mas, para a seleção dos modelos de evolução e posterior análise filogenética, GNCO1 e CAD foram separados cada um em duas partições, né? Uma com as sequências da primeira e segunda posição do códon e a outra somente com a terceira posição. O restante dos genes foram considerados cada um uma única partição, né? Uma partição distinta. Nessa tabela estão os modelos selecionados e o modelo de evolução utilizado na partição morfológica foi o MKV como proposto por Lewis. Próximo. As análises de parcimônia com as partições morfológico-molecular separadas e combinadas foram conduzidas no programa TNT, com buscas heurísticas tradicionais, e o suporte dos ramos avaliado segundo o índice de Bootstrap. Ao final, uma árvore de consenso estrito foi gerada, com base em todas as árvores mais parcimoniosas resultantes. Próximo. Para os mesmos conjuntos de dados, análises de inferência bayesiana também foram executadas usando o software MrBayes. Aqui, o suporte dos ramos foi avaliado segundo as probabilidades posteriores dos clados. Próximo. A otimização dos caracteres morfológicos foi feita no programa Mesquite, com o Enclada, utilizando como base as árvores mais parcimoniosas recuperadas pela análise de parcimônia de todos os dados combinados, onde foram discutidos os estados apomórficos de otimização não ambígua. Próximo. Essa figura representa a árvore de consenso de maioria da análise de inferência bayesiana dos dados, onde vão ser discutidos os relacionamentos obtidos. Aqui, os ramos mais espessos também são aqueles recuperados na análise de parcimônia. As espécies tipo estão marcadas com asterisco e em cores estão destacados os representantes de cada gênero de Ocrotrichini, incluídos nas análises, com os membros dos grupos externos em preto. Os valores de probabilidade posterior dos clados estão acima dos ramos e abaixo dos valores de Bootstrap. Próximo. A árvore de consenso estrito da parcimônia vai ser usada para representar e discutir as apomorfias. Próximo. Próximo. Bem, tanto na inferência bayesiana quanto na parcimônia, os Ocrotrichini australopicais com um alto valor de suporte probabilístico com o gênero norte-americano de Busa mais relacionado aos Streptobiini. Próximo. Bem, na breve descrição do gênero Nototrichia, Flint, em 1967, mencionou a espécie tipo Nototrichia iliese como sendo similar à de Busa angata, conforme as suas asas. A partir daí, uma possível afinidade de Dibusa com os demais Ocrotrichini foi comentada por diversos autores e o seu posicionamento dessa família foi mantido desde então. No entanto, de imediato, se a gente faz um estudo morfológico dos adultos de Dibusa, a gente vê que as características das asas são inapropriadas para afirmar um relacionamento próximo entre esses gêneros, né? Porque elas são bastante diferentes. Próximo. As asas anteriores de Dibusa são arredondadas no ápice, a veia R1 é conspícua e alcança a margem da asa e a célula tiroidial está presente. Nenhum desses atributos é observado nos demais Ocrotrichini. Além disso, a ausência de ocelos e o formato das verrugas setais da cabeça nos adultos também são fundamentais para a distinção de Dibusa nos demais Ocrotrichini. Próximo. Em alguns aspectos são morfologicamente similares
e compartilham também o hábito de incorporar algas vermelhas na construção das suas casas. Esse era um comportamento dito por diferentes autores como bastante incomum entre os insetos aquáticos e os únicos entre os Hydroptilidae, né? Mas Kipper e colaboradores em 98 observou essa mesma condição em outros gêneros de Hydroptilidae e também em outras famílias de Trichoptera. Para Wells, em seu trabalho de 95, a presença de características que parecem ser derivadas e compartilhadas entre as larvas desses gêneros é possivelmente um resultado de uma evolução independente. Próximo. Sugeriram que Divusa pudesse estar, na verdade, mais relacionado aos Stachytobiini às suas similaridades do estágio adulto. As análises desse estudo corroboraram essa afirmação e, com Divusa sendo atribuído à subfamília Stachytobiini, o Ocrotrichini passa então a ser composto somente pelos gêneros neotropicais e australianos. Próximo. Bom, o Ocrotrichini foi suportado por 3 sinapomorfias, resultantes da utilização dos caracteres morfológicos, todas referentes ao adulto macho, sendo a primeira uma sinapomorfia homoplástica, que se refere à presença de um esporão tibial na perna anterior. Próximo. E as seguintes são homoplásticas, que tratam da forma da margem anteroventral do segmento 9 da genitália masculina, sendo ela convexa. Próximo. E também a terceira refere-se aos processos subgenitais do segmento 9 também, que não estão fusionados. Próximo. Nas análises, todos os gêneros de Ocrotrichini foram recuperados como monofiléticos, com altos valores de suporte, exceto por Medenoptila, que não foi bem suportado. Próximo. A espécie Nototrichia tupi, que foi consistentemente recuperado junto às espécies de Angrisanoia nas análises, foi então transferida para esse gênero. Essa transferência já tinha sido apontada por Olaia Hanson ao comparar também caracteres morfológicos da espécie com espécies conhecidas de Angrisanoia. Próximo. Então, este estudo tornou ainda mais evidente que a falta de conhecimento taxonômico desse gênero, né, que, além da transferência de Nototrichia tupi, como evidenciado pelas análises, através do estudo morfológico de Rhiacopsic duplicispina e Rhiacopsic short, essas espécies, na verdade, pertencem a outro gênero também, pertencem ao gênero Angrisanoia, e, portanto, também são transferidas para esse gênero, elevando para 8 espécies conhecidas de Angrisanoia. No entanto, esse número é ainda bastante subestimado, porque, pela consulta de material depositado em coleção, novas espécies ainda não descritas desse gênero estão para ser descritas. Próximo. Bom, tratando-se do relacionamento entre os gêneros, as maiores diferenças entre as análises de Bayesiana e parcimônia estão relacionadas ao posicionamento dos gêneros Nototrichia, Rhiacopsic e Hagatrichia. Aqui, pela inferência bayesiana, Nototrichia é grupo irmão dos demais Ocrotrichini, com Rhiacopsic como grupo irmão do clado restante, e Hagatrichia como grupo irmão de Metrichia mais Angrisanoia. Próximo. Já na análise de parcimônia, Hagatrichia é o gênero mais basal dos Ocrotrichini, e Nototrichia e Rhiacopsic são recuperados como grupo irmãos, posicionados junto à linhagem que inclui o clado australiano e Ocrotrichia. Próximo. Bom, pelos resultados da parcimônia, na otimização dos caracteres morfológicos, o clado Nototrichia e Rhiacopsic é suportado por uma série de sinapomorfias, inclusive de caracteres larvais. No entanto, esses resultados poderiam ser um artefato de uma baixa amostragem morfológica em Nototrichia. Próximo. Entre os Ocrotrichini, o Nototrichia, é o gênero com a maior diversidade de formas no estágio adulto, evidenciada pelas estruturas da genitália masculina. Apesar deles terem somente 5 espécies descritas, nem todas foram incluídas nas análises. Além disso, somente uma espécie tem o estágio larvar descrito. Os Nototrichia são bastante raros em coleta,
Até o momento são registrados somente nas localidades tipo, que vão desde os Estados Unidos, passando pela América Central e até o Chile. Um padrão semelhante foi observado para as espécies também do australiano Mydonoptila, que também é um gênero pouco diverso, também raro em coleta, e apresenta uma distribuição disjunta no continente australiano, mas com a diversidade de formas mais evidente nas larvas. E como suposto por Wells, em 85, para esse gênero, as formas de Nototrichia também poderiam ser melhor explicadas como relictos especializados do que antes seria um grupo maior e mais diverso da região neotropical. Próximo. Apesar de Hagatrichia ser recuperado na base dos Ocrotrichini, na análise de parcimônia, esse gênero foi consistentemente recuperado como grupo irmão de Angulisanoia e Metrichia nas análises de inferência bayesiana, com alto suporte probabilístico. Próximo. De fato, os Metrichia e Hagatrichia são bastante similares, né? Eles compartilham importantes características que são utilizadas na diferenciação dos demais gêneros da subfamília, como, por exemplo, os machos têm as cerdas antenais achatadas e distribuídas na superfície basal dos flagelômeros, as verrugas setais posteriores da cabeça têm um formato elipsoidal, o metaescutelo é triangular e as bolsas e há bolsas membranosas, né, internas localizadas no abdômen, sendo que em Metrichia essas bolsas nunca estão localizadas no segmento 7, como ocorre com Hagatrichia. Nesses gêneros, as larvas também podem construir suas casas com aberturas dorsais, em Metrichia elas são tubulares, mas que, segundo alguns autores, né, essas aberturas elas estão associadas a uma adaptação para ambientes de baixa concentração de oxigênio, né, onde, junto às ondulações do corpo da larva, essas aberturas auxiliam na circulação da água dentro da casa. Próximo. Bom, como em Angulisanoia, a Hagatrichia também é um gênero pouco estudado, com espécies ainda não descritas e identificadas em coleção. Das suas 6 espécies conhecidas, 3 foram previamente transferidas de gêneros diferentes, e nesse trabalho, a espécie Hagatrichia diacantha também é incluída, transferida de Hyacopsitte. Apesar de similar à Metrichia, esse gênero carrega uma importante característica da genitália masculina que o diferencia de todos os outros gêneros de Droptidae, né, que se refere a esse processo apontado aí esclerosado, seja ele uni ou bilobado, que surge a partir da margem interna do apêndice inferior. Na descrição do gênero Hagatrichia, Olay e Johansson atribuíram esse processo como sendo o artículo apical do apêndice inferior, ou denominado por eles como arcago. Então, segundo Rosenthal e colaboradores, 2007, a condição uniarticulada do apêndice inferior, que foi vista em todos os Droptidae como resultado da perda do artículo apical, essa estrutura, então, foi considerada como sendo um processo adicional, né, do artículo basal do apêndice inferior. Próximo. Um fato interessante é que Metrichia e Ocrotrichia foram classificados como subgêneros de Ocrotrichia, não foram recuperados como grupos irmãos nas análises. Próximo. Ocrotrichia foi, na verdade, recuperado como grupo irmão do clado australiano, em ambas as análises de parcimônia e bayesiana. Próximo. E esse grupo, então, foi suportado por uma importante sinapomorfia para a subfamília, que se refere à ausência do esporão tibial apical da perna anterior dos adultos, né, sendo essa uma reversão do estado apomórfico de Ocrotrichini que diz respeito à presença desse esporão. Próximo. Bem, a maior proximidade filogenética entre os gêneros australianos corroboram, em parte, as suposições feitas por Wells, que também sugeriu que Nototrichia estivesse mais proximamente relacionado a esses gêneros do que aos demais Ocrotrichini, juntamente com Dibusa, né, o que não foi recuperado nessa análise. De fato, se a gente analisar as estruturas... Próximo. Se a gente analisar as estruturas da genitália masculina, as espécies de Caledonotrichia e Mydonoptila são bastante similares, colocando até em dúvida se elas não fariam parte de um mesmo gênero. Próximo. No entanto, o restante das estruturas corporais
apresentam um formato bastante diferenciado entre esses gêneros, inclusive no estágio larvar. Próximo. Nenhum dos grupos de espécies definidos anteriormente para a Ocrotrichini, que tiveram seus representantes incluídos nas análises, formaram grupos monofiléticos, mas aqui uma observação relevante é que os resultados nos levam a crer que as características do abdômen e genitália masculina de Metrichia e Ocrotrichia, que foram analisadas por Flint, apesar de serem úteis para a distinção de alguns conjuntos de espécies, não são confiáveis para a definição de grupos naturais desses gêneros. Próximo. Em Ocrotrichia, por exemplo, apesar da morfologia do apêndice inferior e do tergo 10 da espécie Ocrotrichia áusea, até então não incluído em nenhum grupo de espécie, sugeria a sua atribuição ao grupo Lometa, essa espécie e as espécies do grupo Arranca, juntamente com uma espécie não identificada de Ocrotrichia, formaram um grupo monofilético em ambas as análises. Aqui as outras espécies do gênero formaram um segundo agrupamento, mas com nenhum dos outros grupos definidos como monofilético. Próximo. Bom, nesse estudo, diferentes padrões foram observados em relação às modificações abdominais que não condizem com as características também descritas por Flint na definição de grupos. Em nenhum deles, por exemplo, Flint observou a presença de mais de um par de bolsas membranosas no abdômen, inclusive a presença de sacos menores, ou bolsas menores, mas mais descolorizadas, que são geralmente localizadas na região dorsal, entre os segmentos 6 e 7. O formato também dos segmentos, como vocês veem, é também bastante variável entre as espécies que foram analisadas. Próximo. E, por fim, análises recentes de tempo de divergência em Trichoptera apontam para a diversificação inicial dos Ocrotrichini por volta de 110 milhões de anos atrás, período em que o supercontinente Gondwana já havia iniciado a sua suplementação, mas mantendo conexões entre a América do Sul, a Antártica e a Austrália. Próximo. Bom, seguindo esse raciocínio e com base no padrão de distribuição dos seus gêneros e os relacionamentos filogenéticos obtidos, é possível supor que os Ocrotrichini tiveram uma origem após o início da fragmentação de Gondwana e com a separação continental subsequente coincidindo com a separação do clado australiano do neotropical Ocrotrichia. Próximo. Já a Nova Caledônia iniciou a sua separação do continente australiano por volta de 65 milhões de anos, alcançando a sua posição atual aí cerca de 50 milhões de anos atrás. Levando em conta que essa ilha, a Nova Caledônia, esteve diversas vezes inundada durante os períodos interglaciais, segundo Wells e Johansson, em 2016, seria mais provável que a ocorrência de Caledonotrichia nessa ilha seja consequência de um processo de dispersão mais recente do que por um evento de vicariância. Mas veja que essas são suposições e somente análises de tempo de divergência poderão suportar essas afirmações. Próximo. Tendo como base os relacionamentos obtidos na análise de Bayesiana, uma nova classificação é proposta, então, para a subfamília Ocrotrichini. Em resumo, essa subfamília inclui 8 gêneros, onde Nototrichia é grupo irmão dos demais Ocrotrichini, e o clado restante tem Hyacopsique como grupo irmão da linhagem, que inclui Maidonoptila e Caledonotrichia como grupo irmão de Ocrotrichia, e Angrisanoia e Metrichia como grupo irmão de Hagatrichia. O gênero de Busa, então, foi transferido para a subfamília Stachyboini e as combinações citadas anteriormente. Próximo. Nesse trabalho também foi possível identificar espécies novas para Metrichia e uma para Hyacopsique. Ambas foram identificadas em um material recentemente coletado no Peru. E, além dessas, outras 7 espécies também de Ocrotrichini estão para ser descritas dessa região. Próximo. Bom, para cada um dos gêneros
gêneros foi possível fornecer uma diagnose com considerações taxonômicas e a descrição das apomorfias. Foram fornecidas novas ilustrações para a maioria deles, inclusive de espécies tipo, e uma distribuição geográfica atualizada. Bem, com esses resultados, então, foi possível concluir que um estudo morfológico aprofundado do Zooptrochini, associado ao conhecimento das suas relações evolutivas, é de grande favor ao estudo taxonômico da família Hydroptilidae, né, que é encarado como um desafio devido à sua complexidade morfológica e à sua grande diversidade e abundância. Esse talvez seja um principal motivador à falta de interesse do grupo, né, que carece de pesquisadores envolvidos, inclusive na fauna brasileira, onde espécies ainda desconhecidas para a ciência são frequentemente descobertas. Próximo. Também foi visto que estabelecer homologias para as estruturas morfológicas de Zooptrochini continua sendo uma tarefa difícil, e por isso o uso de caracteres moleculares tem um papel importante na filogenia desse grupo, né? Embora tenham demonstrado certos graus de saturação das sequências, os genes escolhidos para as análises se mostraram bastante informativos para o relato filogenético dessa subfamília. Próximo. Uma série de sinapomorfias morfológicas foram recuperadas, auxiliando a diagnose dos gêneros, mas que não se restringiu somente às características da genitália masculina. Aqui também foi demonstrada a importância do exame minucioso de outras estruturas corporais, como verrugas retais da cabeça, venação das asas, antenas, que até então eram negligenciadas no estudo dos Hydroptilidae. Né? Esse estudo também revelou um potencial informativo para o estudo dos imaturos e fêmea adulta para a filogenia da família. Próximo. Bem, esse estudo, então, recuperou o monofiletismo da subfamília, considerando Gibusa como um membro da subfamília Staphylococcus. E, apesar do posicionamento controverso de Nototrichia e Viacopsique, os resultados dão suporte para uma nova classificação, para a nova classificação proposta. Né? É também importante citar que o fato dos gêneros australianos Chaledonotrichia e Maidonoctila terem sido alinhados dentro do quadro neotropical evidencia uma origem pós-gondwana para a subfamília, abrindo também discussões para um melhor entendimento da biogeografia de Trichoptera. Né? Então, nesse sentido, os dados gerados nesse estudo poderão fornecer informações também importantes, como, por exemplo, o tempo de divergência dos Ocrotrichini e de outros grupos da família. Bom, gente, então, com isso eu termino aqui a minha fala, né? Mas antes eu gostaria de agradecer ao Programa de Pós-Graduação em Zoologia do Museu Nacional pelo curso e pela assistência da execução desse trabalho. Também a equipe do Laboratório de Sistemática de Insetos, da Unirio, e ao Laboratório de Entomologia, da UFRJ, né, ao qual os meus orientadores fazem parte, e a quem eu agradeço especialmente. Também agradeço aos laboratórios de Poliqueta e à Universidade de La Trobe, onde eu realizei parte importante desse trabalho, e também aos órgãos de fomento, principalmente o CNPq, pela concessão da Bolsa de Estudos. E próximo. Por fim, eu deixo aqui o meu muito obrigado a todas as pessoas que, de alguma forma, contribuíram com esse trabalho, tá? Seja de forma intelectual, braçal, ou mesmo até como um ombro amigo. É isso, gente. Muito obrigada.